Meu nome é Esdras Lovo, eu sou professor de Direito Empresarial na graduação e pós-graduação, sou mestre em Direito Empresarial, sou sócio do escritório Lovo e Branquinho Advocacia e atualmente faço gestão empresarial na FGV. Hoje nós vamos falar aqui a respeito de títulos de crédito. Vamos falar da teoria geral dos títulos de crédito, as características, aval, endosso, a diferença entre eles e também trazer os novos aspectos aí do novo Código Civil. Bom, antes de começar propriamente a falar dos títulos de crédito, é necessário fazer uma breve explicação de alguns conceitos a respeito do crédito e economia para que facilite aí o entendimento posterior dos títulos de crédito. Bem, o crédito como uma estrutura básica, nós sabemos que ele é fundamental para toda e qualquer economia. O crédito nada mais é do que a possibilidade de realização de uma expectativa, de uma necessidade com o capital alheio. Nós percebemos que a utilização desse crédito, tanto pela chamada aí produção, quanto os créditos de consumo. Hoje, os empresários, de maneira geral, o comércio, utilizam desses créditos através, principalmente, aí das instituições financeiras. Temos ainda os créditos pessoais, que sempre foram fundamentais para a aquisição de produtos e serviços quando a pessoa não tem a condição no momento de realizar esta expectativa. Bom, quais são os instrumentos que nós podemos realizar esse crédito? Através dos títulos de crédito, que nós vamos falar daqui a pouco, e também através dos contratos. Bem, assim o crédito ele tem dois elementos fundamentais, que são a confiança e o tempo. No caso do tempo, é óbvio que é necessário para que, se você vai realizar essa expectativa, você faz ali um compromisso e essas prestações se protraem-se no tempo. Já a confiança, hoje, ela não é totalmente um elemento absoluto. Por quê? Via de regra, as instituições ou os credores, de maneira geral, eles exigem uma garantia. É óbvio que ninguém pretende hoje emprestar algum dinheiro, garantir alguma produção, algum crédito pessoal, sem ter alguma garantia. Essas garantias podem ser as pessoais e aquelas reais. Bem, agora nós vamos entrar propriamente no assunto dos títulos de crédito. Para isso eu vou fazer um breve histórico. Como que o homem vivia no passado? Ele tinha aquele estado de bruteza onde não havia um ambiente propício às trocas, aos créditos e tudo mais. A partir do momento que ele começa a associar-se, reunir-se, ele percebe que fica mais fácil a aquisição de alimentos, a expulsão dos animais e a partir daí nós temos o embrião das primeiras trocas. É óbvio que nesse período nós temos uma chamada economia natural, onde havia as trocas de mercadoria por mercadoria, o chamada fase natural ou o escambo, como é conhecido. No segundo momento, há o surgimento da moeda, ainda que a moeda não metálica, como referência nós temos o gado, o sal, que passaram a servir aí de um balizamento para essas trocas. Ainda assim, era insuficiente para que houvesse um desenvolvimento efetivo de um mercado de maneira geral. Bom, na terceira fase nós temos aí uma chamada economia creditória, ou seja, onde aparece o título de crédito substituindo a moeda em espécie. Ou seja, o que era necessário? Se eu efetuasse uma compra, uma venda, eu necessariamente deveria entregar todas as moedas em espécie metálicas naquele período. E se nós trouxermos para a atualidade, imagina uma grande empresa hoje tendo que efetuar pagamento aos seus funcionários, aos seus fornecedores e fazer esse pagamento somente em espécie. Isso inviabilizaria toda esta circulação de riquezas. E já aproveito para dizer o seguinte, que o título de crédito nada mais é do que o seu grande objetivo é fazer com que haja circulação de riquezas. Bom, para que haja esta verdadeira circulação de riquezas, o título de crédito normalmente ele deve estar revestido de algumas características ou princípios aí para alguns autores para que dê
esta validade, esta veracidade, essa aceitação e principalmente a proteção daqueles que vierem aceitar esse título de crédito. Como conceito básico, o que seria um título, ou o que é um título de crédito? Na verdade, ele é um documento formal que confere ao seu portador um direito literal e autônomo. Daqui a pouquinho nós vamos dar sequência a essa explicação. Veja bem, documento formal, nós pensamos aí que o mais conhecido, um cheque, uma nota promissória, uma duplicata, uma letra de câmbio e demais títulos que existem, que é necessário. O título de crédito ele tem características já definidas em lei e devem obrigatoriamente serem observadas, obedecidas, para que ele verdadeiramente tenha essas validades. Bom, já disse que a principal função do título de crédito é exatamente fazer com que haja esta circulação de riquezas. Vimos também o conceito. Dentro das principais características do título de crédito, eu vou começar, nós temos 4. É óbvio que tem autores que às vezes desmembram isso em outras características, mas os senhores verão que todas as demais estarão inseridas nestas 4 que nós vamos mencionar agora, que são a literalidade, a cartularidade, a autonomia e a abstração. Bem, vamos começar pela literalidade. O que é essa literalidade? Literalidade, nós lembramos daquela frase ipsis literis, ou seja, exatamente conforme está escrito. Então, o título de crédito, ele é literal porque vale somente aquilo que estiver contido na cártula. Se nada, nenhum documento reconhecido em cartório, uma declaração, um contrato tem validade. Então, só vale aquilo que está escrito, os valores, os endossantes, os avalistas, o local, a data, simplesmente só aquilo que está nele. Então, é uma característica fundamental, a literalidade. Já a cartularidade, nós dizemos que há uma confusão entre o direito e a cártula, ou seja, para que eu exercite aquele direito que está contido na cártula, no cheque, na duplicata, na nota promissória, eu necessariamente preciso do original, preciso do título. Aproveito já esse momento e fazer uma ressalva. Hoje, é necessário que se estude melhor essa questão da cartularidade, porque apesar de ser um princípio, estar previstos nas leis e tudo mais, mas nós temos aí os títulos de créditos virtuais ou chamados escriturais. Com o advento da informática, essas evoluções, percebemos que, na verdade, principalmente quando se refere às duplicatas, nós não temos mais a cártula em si. Hoje nós temos os chamados boletos bancários e há uma aceitação tanto para protesto quanto para execução que simplesmente junte-se ao processo aquele boleto. Mas é necessário trazer e frisar desta forma. Portanto, repito, a cartularidade nada mais é do que uma confusão entre o direito e a cártula, ou seja, eu preciso necessariamente do título, do original, para promover a execução quando for o caso. Um terceiro elemento seria a autonomia. O que é essa autonomia? Ele é autônomo porque todos aqueles que intervêm no título, ou seja, o emitente, o endossante, o avalista, todos esses que assinarem, que participarem da formação ou da transmissão ou da garantia desse título, ficam autonomamente responsáveis. O que significa isso? O credor ou o portador, ele tem a oportunidade de escolher qualquer um desses para promover a cobrança ou execução, se for o caso. Isso é a autonomia. Já a abstração, ela nem todo título de crédito, ela tem essa característica da abstração. A exemplo da duplicata, que é um título eminentemente causal, ou seja, ele deve ter como causa a emissão de uma nota fiscal, de uma fatura, para que eu possa extrair o título de crédito chamado duplicata. Já em relação à letra de câmbio, a nota promissória e o cheque, sim, eles têm essa característica fundamental da abstração. Nesse caso, especificamente da abstração, é fundamental trazer a questão da inoponibilidade das exceções. Como que funciona isso? Exemplo, se o A emite um cheque
quando eu falar cheque, eles se referem a um título de crédito, e passa para B. O B, ele vai fazer o quê? Endossar esse título para o C e o C para o D. Por quê? Como já falamos, a grande finalidade do título de crédito é exatamente circular, fazer circular as riquezas. Só abrindo mais um parênteses aqui. Se eventualmente eu tenho a necessidade de comprar algum produto e não tenho aquele capital no momento, eu compro aquela mercadoria, aquele produto, aquele serviço e passo ali 3 cheques ou uma nota promissória que podem ser aí com vencimentos para o futuro. O que vai acontecer nesse caso? Obviamente, aquele que recebeu o título de crédito, ele também tem necessidade de efetuar pagamentos. Então ele vai usar aquela expectativa de crédito que está condensada, que está corporificada num título de crédito e passar para o seu credor. E esta linha de sequência ela pode ser aí infinita. Bom, qual o grande objetivo de tudo isso? Se este título não tivesse estas características que nós acabamos de falar agora, a literalidade, a cartularidade, a autonomia e a abstração, ninguém em sã consciência aceitaria receber um título de crédito do terceiro. Eu vou voltar àquele assunto das inoponibilidades das exceções. Por que nós estamos falando tudo isso? Se nesse negócio que eu acabei de mencionar agora, para facilitar, um cidadão vai lá e compra um determinado carro e emite para isso um cheque. Passados aí 2, 3 dias, esse veículo vem a dar diversos problemas de fabricação e tudo mais. O que ele faz? O que o mercado normalmente costuma fazer? Vai e promove a sustação do pagamento daquele título. Ora, mas aquele que vendeu o carro, o que ele já fez? Ele já pegou aquele cheque e já passou para um terceiro. E esse terceiro pode ter passado por uma outra pessoa. Eu pergunto, o que esse terceiro, principalmente de boa fé, tem a ver com esta falha, esse vício aqui inicialmente no negócio? Nada. Então o que vai acontecer? Se todos nós pudéssemos opor essas exceções pessoais, ou seja, esses vícios, esses defeitos do negócio original contra terceiros de boa fé, nós inviabilizaríamos toda a prática, toda a circulação, toda a finalidade que o título de crédito tem. Portanto, na inoponibilidade das exceções, que é um assunto que vem gerando debates calorosos, eu costumo destacar 3 possibilidades. Vamos desmembrá-las. Se esse título de crédito ele circula, ou seja, ele sai daquela relação inicial, daquelas partes iniciais, emitente e aquele que está recebendo, e caminha para um terceiro, o que vai acontecer? Eu posso ter 2 terceiros, um chamado de boa-fé, que tem um desdobramento, e aquele de má-fé, e também tem aquele negócio interpartes. Vamos começar aí pelo terceiro de boa-fé. Se ele recebeu um título de crédito em pagamento, ele é um terceiro de boa-fé, contra ele não é possível opor essas exceções pessoais, esses vícios entre as partes originárias. Volta ao exemplo, se eu vendi um produto e alguém faz um pagamento e esse produto não atendeu às necessidades, eu não posso invocar esses vícios contra um terceiro de boa-fé que estará com títulos em mão. Já no caso do terceiro de má-fé, vamos imaginar a seguinte situação: o A recebe esse título pelo pagamento de uma mercadoria. Obviamente ele sabe que a mercadoria é defeituosa, que o produto tem algum defeito. Maliciosamente ele se usa de um terceiro, esse terceiro de má-fé sabe desses vícios. Contra esse terceiro de má-fé, se, é claro, eu conseguir fazer provas de que há esse conluio, eu posso alegar esses vícios entre as partes contra esse terceiro de má-fé. Já interpartes, ou seja, se o título de crédito ainda não circulou, esse que adquiriu a mercadoria e o que ofereceu a um pagamento, o título ainda não saiu da mão dessas pessoas. É óbvio que se há qualquer falha, qualquer vício nesses produtos, este que foi prejudicado, obviamente, ele poderá opor estas chamadas aí, exceções pessoais. Bom, estas características ou princípios, conforme nós já falamos, eles são
ou elas são fundamentais para o entendimento do título de crédito. Só para frisar bem, eu vou voltar a repeti-los e exemplificar essas questões. Literalidade. Vale apenas aquilo que está escrito, nada mais, nada menos, de maneira bem simplista. Já a cartularidade, eu preciso da cártula, eu preciso do original para promover aquela execução, para promover o recebimento, porque não seria aconselhável o devedor ou emitente efetuar um pagamento sem pegar aquela cártula de volta com a quitação se for necessário. Na autonomia, dissemos também que todos aqueles que intervêm, ou seja, que todos aqueles que participam como emitente, endossante ou avalista, são responsáveis, ou seja, o credor, o portador, ele pode escolher qualquer um deles para promover a execução, se for o caso. Já a abstração, nem todo título é abstrato, conforme dissemos a respeito da duplicata. Quanto à circulação do título de crédito, é importante, nós temos 4 maneiras fundamentais. A primeira delas, o título de crédito ele pode ser ao portador. O que significa isso? Basta a tradição, ou seja, a entrega de mãos em mãos, sem ninguém assinar, sem ninguém ficar responsável. Então esse título é o portador. Nós temos algumas limitações com relação aos títulos ao portador, principalmente com relação ao cheque, valores, que no momento nós não vamos discutir isso. Uma segunda forma é o título nominal, ou seja, aquele onde consta o nome do beneficiário. Obviamente que para ele transmitir a propriedade, o domínio, a posse que ele tem daquele título, ele deve lançar ali o endosso e assim ele vai cumprir a sua função, que é aquela de circular riquezas. Também temos um título que pode ser a ordem e não a ordem. O que significa esse título, a ordem quanto à circulação? Basta, conforme nós dissemos aí, através do endosso, ele foi dado para mim e eu consigo passar para uma outra pessoa e assim sucessivamente. Agora, se eu quero limitar a circulação ou a circulabilidade do título de crédito, o que eu faço? Eu coloco ele como se fosse não a ordem. Eu simplesmente, se nós observarmos em todos os títulos de crédito, ele tem lá, pagarei a importância de X reais a fulano de tal ou a sua ordem. Nesse caso eu acrescento ali, eu falo que ele não é a ordem. Por quê? Naquele caso ele vai parar, ele vai circular até ali como título de crédito. Significa que ele não vai poder circular mais? Não, ele pode continuar circulando. Porém, com uma ressalva, ele não vai funcionar mais como um verdadeiro título de crédito. E daquele momento para frente, ele vai ser como uma cessão de crédito. Ou seja, o portador ou aquele credor não terá aqueles direitos de regresso contra os demais. Ele simplesmente poderá cobrar até aquele momento do emitente os seus endossantes até o ponto que era a ordem. Quando ele for não a ordem, ele simplesmente vai funcionar como uma cessão de crédito. Para aqui, já nós estamos falando de endosso, aval. Como que funciona esta questão do endosso, para que ele serve? Muitas vezes há uma certa confusão entre endosso, aval, fiança. Nós vamos tentar falar um pouquinho de cada um para deixar bem claro a função de cada um deles. Bom, o endosso, ele nada mais é do que um ato formal através do qual eu lanço a minha assinatura no verso, que pode ser também no anverso do título, para que ele continue circulando. Com esse lançamento da assinatura, o que eu estou fazendo? Eu estou endossando, ou seja, eu estou tendo 2 funções com este endosso. Primeiro, transferindo a titularidade, ou seja, a propriedade para outra pessoa. Em segundo, ao endossar o título, eu fico como garantidor desse título. Então preste atenção que ao endossar, você transmite a propriedade e também fica responsável pelo pagamento, pelo aceite daquele título de crédito. É uma prática que às vezes as pessoas não utilizam de maneira correta. O que acontece em regra? Os títulos começam a circular de mãos em mãos sem o endosso.
Qual que é a grande perda aí do credor? Ele perde todas essas garantias que nós já acabamos de falar. Se todos que passarem pelo título lançarem a sua assinatura como endossante, endossante 1, endossante 2, endossante 3 e assim sucessivamente, o portador, se eventualmente não for pago na data, ele vai ter o quê? A garantia do emitente, do endossante 1, do endossante 2, do endossante 3, do endossante 4. Veja bem, e se o contrário, esse título circula simplesmente fazendo a tradição, o que vai acontecer? Esse credor terá a garantia simples do emitente. Ainda com relação ao endosso, nós temos duas espécies ou dois tipos básicos. São aqueles que são os verdadeiros endossos, ou seja, são os translativos de propriedade. E são aqueles também considerados impróprios. Então nós temos esses dois grupos isolados. Nos translativos de propriedade, nós temos aí o endosso chamado em branco, o endosso em preto. Esse endosso em branco é simplesmente lançar a assinatura, sem identificar ali o beneficiário. Ou seja, eu recebo uma duplicata, um cheque, uma letra de câmbio, uma nota promissória, está no meu nome, eu no verso lanço a minha assinatura. O que eu estou fazendo? Endossando em branco. Preste atenção nesses detalhes, conforme eu disse agora mesmo. Pode haver confusão entre endosso, o aval e fiança, que está bem distante das duas coisas. No endosso em branco, portanto, há simplesmente a assinatura, não há a identificação do endossante e do endossatário. No endosso em preto, já é totalmente o contrário, já ficou fácil. Eu lanço a assinatura e lanço, por exemplo, eu coloco no verso do título, por endosso ao fulano de tal, RG tal, endereço tal, data tal. Quanto mais detalhe eu puser neste endosso, melhor. Por quê? Eu estou identificando, eu estou definindo data para saber se naquele momento aquele beneficiário, aquele endossante tinha capacidade jurídica. Percebam que daí pode advir uma série de coisas benéficas ao portador. Nesse endosso em preto, portanto, faço essa identificação e, obviamente, lanço esta assinatura. Nos endossos chamados impróprios, nós temos aí tem alguns autores que não entendem que, por exemplo, o endosso póstumo ou tardio seja um endosso impróprio, mas a grande maioria entende dessa forma. Esse endosso póstumo ou tardio, quando que ele ocorre? Após o protesto ou após o vencimento daquele título. Ainda assim, a pessoa faz o endosso. O que acontece? Ele vai circular, ele vai ter as mesmas características do endosso que nós acabamos de falar. Já o endosso calção. Calção representa uma garantia. O exemplo clássico aí do endosso calção é, às vezes, quando eu vou beneficiar-me de um empréstimo bancário. Eu tenho um título de crédito, uma nota promissória, um cheque pós-datado, eu faço aquela operação de empréstimo junto ao banco e para garantia, para calção, eu transmito, eu já tenho aquele título de crédito, eu vou endossá-lo, coloco endosso, calção e transmito para a instituição financeira. O que vai acontecer? Nesse caso, ela não vai poder continuar circulando, porque a utilização é simplesmente para dar garantia àquela operação naquele momento. Tenho também o endosso mandato, que é nada mais do que uma procuração. Nesse caso, o exemplo clássico, uma grande empresa, que tem lá um volume muito grande de títulos de crédito, especificamente cheques. O que ele faz? Ele faz um endosso mandato, passando para uma instituição financeira ou para uma empresa de cobrança, para que ela, em seu nome, efetue a cobrança, faça protesto, enfim. Quando eu estou fazendo um mandato, como é sabido, eu estou delegando todos os poderes para o mandatário, para que ele execute em meu nome tudo aquilo que eu poderia fazer. Explicando melhor, no endosso mandato, eu simplesmente transfiro a propriedade. Não, nesse caso, não vou ficar garantidor, não seria justo, mas simplesmente para que ele execute, proteste, faça tudo que for necessário, receba do devedor aí no caso. E temos ainda que mencionar aqui o endosso parcial.
ele é inviável, ele é nulo, inclusive segundo a legislação. Por qual o motivo dessa nulidade? Se eu tivesse um título de crédito, por exemplo, no valor de R$100 mil e fizesse um endosso de R$50 mil, como que eu ia resolver isso na prática? Será que eu ia ter que partir o título de crédito ao meio e dar a metade para um para o outro? Então, a parte de endossar, o endosso parcial, ele é nulo, porque inviabiliza toda e qualquer prática com relação à funcionabilidade que o título de crédito tem no mercado. Bom, aqui finalizamos essa parte de endosso, que também é muito importante. Esses aspectos, todos que nós mencionamos, na prática, não percam a oportunidade de, ao receber um título de crédito, exigir que aquele que esteja transmitindo para você faça o endosso. Porque ao fazer o endosso, conforme nós já dissemos, ele estará não só transmitindo a propriedade para você, mas também, se houver algum problema na cadeia, ou seja, antes daqueles que antecederam, ou seja, aqueles que antecederam aí ao endossante, você terá eles como garantidores também desses títulos. Falamos do endosso e agora nós vamos falar do aval. O aval, ele nada mais é do que uma declaração cambial unilateral que torna uma garantia para o título de crédito. É bom lembrar que esta obrigação é autônoma, ou seja, independentemente do que ocorrer no título de crédito, esta obrigação do avalista ela é autônoma. Já falamos da autonomia, em que o credor ele pode escolher qualquer um deles. Nós vamos agora mesmo estabelecer aqui as principais diferenças e as características do aval e da fiança, e essas questões ficarão mais claras. Do aval, ele é muito parecido formalmente com o endosso. O que você faz para ser avalista de um título de crédito? Na verdade, você vai lançar a assinatura também no verso ou no anverso, se for um aval chamado em branco. Via de regra, o que você faz? Você coloca por aval e identifica aquele que você está avalizando. Coloca seus dados e lança ali a sua assinatura. Então você está sendo o garantidor daquele título de crédito naquele momento. Um título de crédito ele pode ter avalistas do emitente, ele pode ter avalistas de endossantes. Então pode formar-se, na verdade, aí uma cadeia, não é? Então eu tenho emitente, endossante, avalista do endossante, endossante 2, avalista do endossante 2 e assim sucessivamente. Por que funciona assim? Se aquele que estiver recebendo ali o título de crédito naquele momento, ele não conhece o emitente, pode acontecer isso, ele não conhece o endossante, ou se ele conhece o endossante e já sabe que a capacidade financeira ou a capacidade de pagamento dele ou pode estar reduzida, obviamente ele vai exigir um garantidor. E no caso do título de crédito, ele será o avalista. Ele simplesmente vai lançar a sua assinatura e passa a ser um garantidor aí desse título. Falamos anteriormente que gera uma certa confusão entre o endosso, aval e a fiança. Bom, já falamos do endosso, falamos um pouquinho do aval e da fiança. Vou estabelecer algumas diferenças, existem muitas. No aval, ele garante títulos de crédito. Já a fiança é uma garantia contratual. Então, bastante atenção, há uma certa confusão, que as pessoas às vezes falam, foi fiador num título de crédito ou foi avalista num contrato. Não, o aval ele simplesmente tem a função de ser utilizado aí nos títulos de crédito. O aval ele é uma obrigação autônoma, já a fiança é uma obrigação acessória, ou seja, no aval, independentemente do que ocorrer, se for um menor antes, uma assinatura falsa, este aval continua sendo válido. Já no caso da fiança, como ela é acessória, aquela regrinha de o acessório segue o principal. Contrato nulo, fiança nula. Então, nesse caso, há essa autonomia para que, mais uma vez, esta característica gere segurança, gere estabilidade para aqueles terceiros que forem aceitar o título de crédito. No aval,
há o chamado benefício de ordem. Já na fiança, não. O que é esse benefício de ordem? É a possibilidade de, antes de se esgotar os bens daquele que está sendo executado, indicar um outro. Em se você tem aí um contrato de locação, locador, locatário e fiador, qual que seria o caminho correto? O locador, em caso de não pagamento, ele efetua a execução em cima do locatário. Ao invés de fazer isso, portanto, ele vai e executa direto o fiador. Neste caso, o fiador tem a possibilidade de primeiro falar, não, execute os bens aqui do locatário, se ele não pagar, aí sim eu pago. Já no aval, não há essa possibilidade. Portanto, o portador ele vai poder executar o avalista, independente, ele não pode indicar primeiro os bens do endossante ou do emitente. Ele deve pagar e ficar com direito de ação regressiva contra o endossante ou contra o emitente. No aval, não há necessidade de benefício de ordem, conforme nós já falamos, e nesse caso, o aval não exige a outorga marital ou uxória. Por quê? Já na fiança, sim, se você for casado e for assinar um contrato, ser fiador, participando ali como fiador, naturalmente você deve colher a assinatura do fiador e da sua esposa ou do esposo, se for o caso. Já no aval não há essa necessidade. Bom, mas aí se a mulher ou o marido não assinar, eu vou poder executar inclusive os bens dele? Não, fica aquela limitação. Nós temos aquela regra de que se o marido ou a mulher não assinar, a metade dele fica preservada. Vai aqui mais uma sugestão, mesmo no aval, não exigindo a outorga uxória ou marital, o que vai acontecer? Para a sua garantia seria aconselhável colher aí a assinatura. Então, em linhas gerais, nós falamos que o endosso tem aquela função de transmitir a propriedade e ficar também como garantidor. No aval, ele simplesmente representa uma garantia e é autônomo, ele é uma declaração unilateral de vontade. E a fiança não tem nada a ver com os títulos de crédito, ela é simplesmente utilizada para a parte contratual. Com relação aos títulos chamados incompletos, em regra, o que acontece? Quando as pessoas pedem para que você deixe lá uma garantia, um cheque assinado em branco, você nunca faz isso. Ah não, o cheque eu não faço isso. Mas se ele pede para você assinar uma nota promissória, a maioria entende que a nota promissória não tem valor legal nenhum. Ela é um título de crédito, conforme nós vamos ver futuramente. Nesse caso, você assina o título em branco e ele pode circular em branco? Sim, óbvio que ele vai poder circular. Quando da cobrança ou quando do protesto, obviamente ele deve ter que ser completado. Mas ele pode circular. E o que isso representa aí para o emitente? Grandes riscos. Nós percebemos hoje diversas ações em que há os chamados preenchimentos abusivos. Se você assinou um título de crédito em branco, o portador terá a liberdade de preencher valor, data, local, tudo conforme for melhor para ele. Então, outra sugestão, faça o preenchimento, não deixe o título de crédito em branco, porque isso certamente poderá provocar em juízo uma celeuma muito grande e para o devedor, dificilmente ele conseguirá fazer provas efetivas de que aquele valor não seria aquele que o credor naquele momento estará cobrando. Com relação aos títulos de crédito ainda, é necessário falar do protesto. O protesto atualmente tem sido desvirtuado da sua função principal. Qual a função então aí do protesto? Na verdade, ele é um ato formal que vai provar se o devedor, ou seja, o emitente naquele momento não pagou ou não aceitou aquele título de crédito. Ele tem exatamente essa função, simplesmente de provar, dar publicidade. Mas
Como já disse, hoje, principalmente as instituições financeiras, utilizam do instrumento, do protesto, como um meio de coação, como um meio para receber. Porque na prática, como que funciona? Se você não paga, ele vai lá, aponta para protesto, é protestado, o seu nome passa a constar do banco de dados aí de proteção ao crédito. O que acontece? Obviamente você vai ficar sem crédito junto às instituições e os fornecedores. Então, atualmente, está sendo utilizado o protesto como um meio de coação e de recebimento, sendo que, na verdade, o protesto não tem essas finalidades. Como já disse, a finalidade é simplesmente dar publicidade, provar que o devedor, ou seja, o emitente, não pagou ou não aceitou aquele título para pagamento. Portanto, o protesto ele é um ato extrajudicial. Justamente ele é extrajudicial para facilitar. Imagine a seguinte situação: se todas as vezes que o devedor, no caso dos títulos de crédito, não pagasse, eu tivesse que ingressar com uma ação judicial para provar, para deixar claro que ele não efetuou esse pagamento, isso inviabilizaria este poder de circulação que o título de crédito tem. Portanto, nesse caso, ele é extrajudicial. Diferente do protesto judicial, que no artigo 867 do CPC, ele também prevê protesto judicial, que é aquele que você previne, você demonstra uma situação, você prevê que vai acontecer aquilo para resguardar alguns direitos, você faz o chamado protesto judicial, que não é o caso aqui. O protesto convencional, o protesto extrajudicial, esses que são feitos pelos cartórios, em regra, ele é um ato extrajudicial e tem exatamente estas funções. Bom, falamos do protesto. E dentre o protesto, nós temos naqueles casos em que o protesto é obrigatório e em casos que não. Por exemplo, se eu vou pedir a falência, a antiga falência de uma determinada empresa, obviamente eu devo levar aquele título a protesto. Então, nesses casos, o protesto é obrigatório. E dentre os obrigatórios, um dos aspectos importantes é o seguinte: para que você não perca o direito de regresso contra os devedores indiretos. Quem são os devedores indiretos de créditos? Os endossantes, os avalistas. Obviamente você deve também protestar no prazo aquele título de crédito, sob pena de perder o direito de regresso contra eles e ficar simplesmente contra o emitente. Hoje nós temos também a parte, ainda que processual, de sustação do protesto. Tanto o protesto, como nós dissemos, está sendo utilizado de uma maneira errônea, desvirtuada, a sustação do protesto também tem sido utilizada aí pelos maus pagadores. Como que funciona isso? Ele efetivamente faz uma compra, é emitida uma duplicata ou um outro título de crédito. No vencimento ele não paga. Quando é apontado para protesto, o que ele faz? Ele ingressa com uma ação chamada aí, ação de sustação de protestos e evita aquele protesto. E isso gera aí perda de tempo, perda de dinheiro, uma série de inconvenientes. É um outro instituto que deve ser repensado, tanto o protesto em si, quanto à sustação desses protestos, que no meio empresarial, no meio comercial, tem gerado uma série de dissabores. Eu posso, então, se for o caso, se eu já paguei aquela duplicata, se há uma falsidade, se há diferenças, qualquer inconveniente, qualquer diferença que haja naquela cobrança, eu posso utilizar-me desta proteção judicial, que é a sustação do protesto. Ou seja, ele é apontado, eu tenho aqueles 3 dias para que eu promova ali o pagamento, ou faça essa sustação, ou ainda justifique porque não fiz aquele pagamento. E a via, no caso, seria esta sustação do protesto. Posso ainda, com relação ao protesto, acontecer o que? O seu cancelamento, que uma vez pago, uma vez tudo acertado, eu faço esse pedido para que haja o cancelamento devido daquele protesto. Sem falar ainda nessa questão do protesto, que quando uma empresa protesta uma outra pessoa física indevidamente, ou seja, se já foi pago e tudo mais, nós temos aquela questão dos danos morais. Se você já pagou
e a empresa continua cobrando, aponta o título para protesto e é protestado, ou seja, você tem a oportunidade garantida aí constitucionalmente de ingressar com uma ação por danos materiais e morais. Finalmente, nós temos as ações cambiárias. Nós não vamos detalhar esses aspectos, mas para que tenha pelo menos uma noção do que é possível fazer. Se o devedor ou os devedores não efetuaram o pagamento daquele título de crédito, você tem 3 possibilidades. Uma primeira delas, se o título ainda não está prescrito, você ingressa com a chamada ação de execução, que é aquela em que você dispensa todo aquele processo de conhecimento e já o título de crédito é um título chamado aí título executivo extra ou extrajudicial. Você simplesmente junta o título e pede ao juiz que ele cite o devedor para pagar ou nomear bens a penhora em 24 horas. Então é uma via que você pode utilizar rápida, dispensando toda a fase, todo o processo de conhecimento. E ainda também tem a ação chamada aí de enriquecimento ilícito, ou seja, se passado algum período, o direito também protege, não é porque houve a prescrição que você vai ficar aí sem poder. Nós temos também essa ação chamada de enriquecimento ilícito, onde será uma ação de conhecimento, aí não dispensa a fase de conhecimento, será provado que se ficar daquela forma, há um enriquecimento ilícito. Portanto, ao ter a sentença, a partir daquele ponto nós temos aí um título executivo judicial tendo um valor líquido e certo a ser executado. Temos ainda a ação anulatória de título. Nesse caso, nós falamos agora mesmo, se é emitido um título que está indevido, o devedor não deve aquilo, as mercadorias estão fora das especificações, enfim, qualquer situação que não valide aquele título de crédito. Nesse caso, aquele que está sofrendo a ação pode ingressar com esta ação anulatória, mesmo quando houver aí caso de perdas do título de crédito, já que ele tem essa missão, essa função de circular riquezas, seria ou é prudente que se faça esta ação anulatória para tirar toda a validade do título de crédito. Bom, para encerrar aqui nosso assunto de hoje, é importante frisar, lembrar que o título de crédito é extremamente importante para qualquer economia. Nós hoje temos alguns aspectos diferentes, principalmente em razão do novo Código Civil, apesar que aqui vai uma crítica, o legislador perdeu a oportunidade de fazer um trabalho efetivo com relação aos títulos de crédito. Como que fica então? Se o Código Civil trata também do título de crédito e as normas que aí sempre regularam, a Lei Uniforme de Genebra, as leis ordinárias que nós temos, que foram todas ratificadas. De maneira bem simples, assim, o Código Civil vai regular os títulos de créditos que não são regulados pelas leis especiais, ou seja, aqueles títulos considerados inominados. Então eu posso criar um título de crédito à parte, segundo as regras aí do novo Código Civil? Sim, o Código Civil vai regulamentar, vai disciplinar estas questões. Com relação ao cheque, a duplicata, a nota promissória, a letra de câmbio, que já tem essa tradição e já tem lei regulamentando, elas continuarão regulamentando esses aspectos. Então, portanto, repetindo, frisando, o novo Código Civil, ele vai tratar apenas dos títulos de crédito chamados inominados. Com relação a todas as características, funções do título de crédito, é bom lembrar principalmente aqueles princípios que são importantíssimos para que os títulos de crédito continuem tendo as funções que sempre tiveram, ou seja, fazer com que há uma verdadeira circulação de riquezas. Muito obrigado.